Flamengo hoje. O Flamengo vem com um time misto ou vem com um time titular para enfrentar o Central de Córdoba pela segunda rodada de grupo ali da Libertadores. E o Pedrão vai ser relacionado? O que você acha, meu amigo e minha amiga? Pedro vai ser relacionado para o jogo hoje? E o Coringa é nosso, é VAP. O Coringa é nosso, o Coringa assinou. E CBF vai pagar a multa de JJ, Jorge Jesus, para assumir a seleção brasileira. Tudo isso bem rapidinho, a gente vai bater esse papo depois da nossa vinheta. Fica com a gente aí, roda ela. Saudações rubro-negras, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo aí. Hoje tem jogo do Mengão, né? Quando a gente, eu pelo menos fico muito ansioso, né, esperando o jogo do Flamengo, e hoje tem jogo do Mengão. Agora, o que você acha, meu amigo? Já vamos falar sobre os assuntos, mas aí eu quero lembrar vocês o seguinte: se inscreva no nosso canal, dá essa moral, galera, olho no olho, rubro-negro para rubro-negro, mete o teu dedão aí no like, ajuda a gente aí, o canal cresce através de vocês. Então mete o dedão no like, mete o dedão na inscrição, não vai pagar nada, é de graça, né? Coloca a sua opinião aqui que a gente quer ler. Siga aqui, ó, a gente nas redes sociais aí, aciona o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias. E hoje, inclusive, depois da partida, o juiz apitou aí. Eu quero você comigo, meu amigo, minha amiga rubro-negra, aqui, ó, no ao vivo pós-jogo. E aí a gente lê todos os chats que estão aqui, a gente lê e a gente bate aquele papão. Então não esquece, juiz apitou, terminou o jogo, vem com a gente aqui no ao vivo, no pós-jogo. Meus amigos, minhas amigas, Gerson assinou, hein? Que legal, eu ia entrar ontem num vídeo, a gente ia fazer um vídeo ontem para falar sobre o Gerson, assim que saiu a notícia, mas infelizmente a gente estava ali no meio, estava vindo no meio de uma viagem e não dava realmente para parar, estava chovendo, não tinha condições. Mas eu não posso deixar de falar do nosso Gerson, do nosso Coringa, que estava virando uma novela com grandes capítulos, se ia assinar, se não ia, o Marcão, a questão ali do Flamengo reajustar o salário do Gerson. Bom, o fim da novela chegou e, graças a Deus, o Coringa é nosso. Ou seja, o Coringa assinou até 2030, são 5 anos aqui com o Coringa. Vão ter que aguentar o Coringa, hein? Vão ter que aguentar o Coringa. Bom, e o Gerson feliz da vida, ficou feliz, e disse ali que não tinha outra maneira, né? Feliz com a torcida do Flamengo, feliz com ele, e ele disse, não tem jeito, é o time do meu coração, né? E que o Gerson, né, seja cada vez mais esse jogador e deslancha aí, né, afora e balance bem a rede dos adversários. Agora tem aquela coisa, o pessoal pergunta muito, e aí ele vai ficar no Flamengo? Bom, ele assinou o contrato, isso dá segurança na questão ali de multa rescisória. Agora, lógico, gente, a gente sempre fica com aquele pé atrás. Será o que vai acontecer depois do Mundial, né? O Wesley é certo de sair, a gente já sabe. Mas o Coringa, outros jogadores, será que vão sair? Cara, a multa está estipulada. Agora, se chegarem com um valor que o mesmo o Boto falou, aqueles jogadores titulares que interessam ao Flamengo, mas só sai com uma multa assim maluca, cara, pode ser difícil de segurar. O cara vai lá, paga a multa do Gerson, estipula o valor e o Gerson sai. Mas eu creio que o Gerson ainda vai ficar um bom tempo no Flamengo. Coloca a tua opinião aqui, meu amigo, que eu quero ler. Olha lá, CBF decidiu, né, que vai pagar a multa rescisória
de Jorge Jesus. É isso aí. A gente já tinha falado aqui que a CBF já tinha escolhido o técnico dela, né? Era uma questão de tempo para anunciar e eles também ainda não anunciaram. A questão é que é informação. Ou seja, o técnico que passou a ser para assumir a seleção brasileira é o Jorge Jesus, que está no Al Hilal. Então, o que a CBF quer? A CBF quer pagar a multa rescisória ao Al Hilal, que está no valor de 2,5 milhões, mais ou menos, de euros, ou seja, 16 milhões de reais para tirar o JJ do Al Hilal. Ou seja, para a CBF, meu amigo, vamos ser sinceros, para a CBF isso não é problema. A CBF é rica, a CBF é milionária, dinheiro não falta para ela. E o Flamengo, né, juntando e a seleção brasileira, a CBF, juntando com a vontade de comer, com a fome do JJ, que tem vontade de assumir a seleção brasileira ou a de Portugal, a CBF resolveu pagar 20% de salário em cima, né, do que o JJ ganha no Al Hilal. E o JJ no Al Hilal, galera, ele ganha ali em torno de 6 milhões de reais. Ou seja, a CBF vai pagar 20%, isso dá um total de 1 milhão e 200, Fábio, mas isso é muito pouco. Ele ganha muito mais no Al Hilal, outros técnicos viriam ganhando mais, calma, mas aí a CBF vai pagar prêmios milionários ao JJ, né, ao Jorge Jesus, se aceitar, né, vir para a seleção brasileira. Mas está tudo certo, Fábio. Bom, essa foi sempre a vontade do JJ. Mas, dentro dessa festividade toda, tem um empecilho. Qual é o empecilho? É a vontade do JJ? De maneira nenhuma, como eu falei, ele quer assumir. Mas, meus amigos, a questão é que o Al Hilal, pelo carinho que tem, o Jorge Jesus, pelo carinho que tem ao Al Hilal, como o Al Hilal sempre o tratou, botando na última prateleira, como o cara máximo do Al Hilal, aquela discussão mesmo com o Neymar, o Al Hilal deu razão ao JJ, o JJ disse que pretende cumprir, né, a estadia dele no Al Hilal até o final, né, do Mundial de Clubes, que acaba ali dia 20 de julho. E com isso, realmente não daria para assumir a seleção pelo seguinte: vão ter os 2 jogos eliminatórios aí contra o Equador e contra o Paraguai, né? E já em julho, início de julho ali. E o Brasil, a seleção brasileira, a CBF, precisa de um técnico urgente. Bom, mas a CBF ainda vai conversar com o JJ, vai firmar tudo. Eu acredito que o JJ, por mais que tenha esse carinho com o Al Hilal, por mais que tenha vontade de cumprir ali o campeonato mundial de clubes pela FIFA, eu acredito que ele vai aceitar, sem dúvida nenhuma. É a chance de realizar o sonho deles. Meus amigos, hoje o Flamengo enfrenta o Central de Córdoba, né, no Maracanã, pela segunda rodada do campeonato da Libertadores. Lembrando vocês, o jogo vai passar ao vivo na Rede Globo, na Sport TV e também na Premier, né, ou seja, o canal, a Rede Globo, canal aberto, vai passar a partida. E o Felipe Luiz fez ontem o último treino, e existem algumas questões aí. Existe uma escalação com os titulares, que o Flamengo pode vir com o Rossi, o Wesley, a dupla Léo Ortiz, Léo Pereira, né, Alexandro, o Pulgar no meio de campo, pode vir também no meio de campo ali o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson, e lá na frente o Bruno Henrique, e agora começando o Plata. Mas existe uma sombria, né? Porque o Felipe Luiz sempre faz aquele mistério e tudo que ele coloca, não podemos reclamar, dá certo. Ele pode vir com um time misto, um mistão aí, né? Botar o Ayrton Lucas na lateral esquerda, talvez colocar o Varela na lateral direita, né? E aí eles podem ser utilizados no segundo tempo? Até pode, dependendo também de como vai estar o placar. Mas o meio de campo também pode vir com Alan e Luiz Araújo,
Luiz Araújo começando o jogo, pô. Em vez de Dela Cruz e em vez do Gerson. Pode vir esses dois jogando. E lá na frente continuaria, sem dúvida nenhuma, o Bruno Henrique e o Prata. Então, essas questões só vão ser decididas 1 hora antes do jogo. Há um mistério. Mas por que o Flamengo pode vir com um mistão? Já que eles querem, né, priorizar, eles estão priorizando, lembrando vocês, o Campeonato Brasileiro. Então, como é um time, não é um jogo dificílimo, o Flamengo está indo bem, começou bem a fase de grupos da Libertadores, ganhando hoje, fica melhor ainda, ninguém pega o Flamengo ganhando hoje. Então, isso pode acontecer dele colocar um time misto. Agora, outra questão é, e o Pedro vai ser relacionado para esse jogo? Galera, o Pedro está 100% liberado pelo departamento médico. Eu tenho muito medo, vou ser sincero para vocês, eu tenho muito medo do Pedro voltando aí, de ter uma nova lesão. Deus me livre e guarde, vou até bater na madeira aqui, mas o Pedro está 100%. Ele está ansioso. Então ele pode ser relacionado pelo Felipe Luiz? Claro que pode. Claro que pode ser, ele está liberado. Mas tanto a lista de relação, né, de relacionados para o jogo de hoje, como a escalação, só sai hoje, quarta-feira, ainda um pouco mais para frente. Até a hora que eu estou gravando aqui, 6h25, não recebi nada disso. Pode ser que lá na frente, né, vá sair com certeza os relacionados, e aí o mistério se Pedro vai estar relacionado. Porém, o Pedro não vai começar como titular. E durante algumas partidas, já falei aqui que o Pedrão não vai começar como titular. Vai ter que ser uma coisa gradativa, progressiva. Ele vai começar jogando 20 minutos, 15 minutos, até atingir os 45 minutos e chegar finalmente aos 90 minutos o jogo inteiro. Então vai ter que ter calma, como eu estou sempre batendo nessa tecla aqui agora, na questão de ser relacionado, que ele já pode, está 100% liberado, e saber qual a escalação de fato, se é um mistão ou se são os titulares, a gente só vai saber um pouco mais à frente. Meu amigo, vou ficando por aqui, não deixe de ajudar o nosso trabalho, voltamos a qualquer momento, lembrando vocês, acabou o jogo, vamos vir ao vivo e precisamos da tua presença aqui com a gente, participando aqui do chat. Saudações rubro-negra.